O título de motoqueiro fantasma é utilizado por aqueles que são possuídos por um espírito da vingança ou entidades demoníacas similares. Todos são extremamente poderosos e contam com poderes em comum, mas tem alguns que são tão absurdos que merecem um vídeo próprio sobre eles. Seja por terem mais poderes que o comum ou por terem uma história ainda mais insana, hoje veremos os 12 espíritos da vingança mais sinistros de toda a Marvel. O motoqueiro fantasma 1 milhão de anos antes de Cristo, apelidado de Mamuteiro Fantasma, é o primeiro humano do universo 616 a formar uma ligação com o espírito da vingança. Ele fazia parte de um grupo de homens das cavernas e, ainda jovem, percebeu que era mais inteligente que o resto da sua matilha, fato que ele guardou para si por medo de ficar isolado. Um dia, um homem misterioso se aproximou da matilha e rapidamente se tornou o líder por meios violentos, onde depois foi revelado que ele era o Wendigo. Ele devorou toda a matilha, exceto o jovem, que foi nomeado de fantasma pelo monstro, e ele o desafiou a encontrá-lo. E como agora todos que ele conhecia estavam mortos, o garoto decidiu se aventurar além da sua caverna, convencido de que, se aquele estranho pudesse sobreviver, ele também poderia. No final, ele ficou extremamente exausto e à beira da morte no ambiente hostil que vivia, e foi abordado por Mephisto, que o convenceu a fazer um pacto, que o ligou a um espírito fantasma. E o seu apelido de Mamuteiro Fantasma não vem a troco de nada. Geralmente ele utiliza mamutes como veículos, os envolvendo em chamas demoníacas, o que os torna extremamente poderosos. Ele foi capaz de derrotar o Wendigo, se tornou parte dos Vingadores pré-históricos, encarou os Celestiais e encontrou seu fim na batalha contra os Mestres Multiversais do Mal, mas ficará para sempre lembrado como uma das versões mais icônicas do personagem. Já o Salvador Romero é um motoqueiro fantasma que apareceu recentemente e muito brevemente também, mas que ficou muito famosa nessa breve aparição. Ele é um espírito da vingança que lutou na Segunda Guerra Mundial e foi reanimado da morte para proteger um garoto chamado Léo, já que tudo no mundo, de alguma forma, daria errado se o garoto morresse. Ele era um dos monstros que ouviu o chamado da Mãe dos Horrores para caçar o filho fraturado para ela, mas decidiu não atender, pois tinha que proteger Léo. Um mês depois de Salvador proteger a comunidade de trabalhadores imigrantes entre os quais o Léo vivia do primeiro ataque de demônios de guerra, o Hulk encontrou abrigo com eles. Quando outro demônio de guerra se aproximou do seu assentamento, Salvador sentiu a ameaça à vida do Léo, mas erroneamente pensou que era o Hulk que representava essa ameaça. Isso fez com que uma luta entre os dois se iniciasse, mas o mal entendido se resolveu e os dois uniram forças para derrotar os demônios de guerra de uma vez por todas. Mas avançando, Kushala era uma mulher Apache que viveu em meados do século XIX e sua tribo foi atacada pelo exército dos Estados Unidos, onde nessa brincadeira toda aí os seus pais foram mortos. Em um ato de fúria, ela orou ao seu criador, mas foi possuída por um espírito da vingança ao invés disso, onde queimou todos até que tudo que restasse fosse seus espíritos. Agora possuída por um espírito da vingança, ela viajou pelo mundo buscando e estudando diferentes formas de magia em uma tentativa de entender a sua maldição. Ela ganhou mais controle sobre seu demônio e suas habilidades nas artes místicas eventualmente a levaram a se tornar a feiticeira suprema da sua época. Ela até mesmo conheceu Merlin e se juntou a uma equipe de feiticeiros supremos de diferentes eras para derrotar os esquecidos. Como todo esse rolê envolvia viagens no tempo, ela conheceu o Doutor Estranho e no final ainda foi parar no tempo presente, junto dos heróis que conhecemos. Ela chegou até mesmo a conhecer Johnny Blaze, que estava sendo possuído por um novo demônio, e ela suspeitava que era um parente distante dela. Se essa lista de hoje fosse por nível de poder, ela estaria no topo, entre os primeiros, sendo uma das únicas aqui que não depende totalmente dos seus poderes de motoqueiro fantasma. Ela tem um nível de magia do mesmo nível, se não superior ao do Doutor Estranho, e somado ao seu espírito dentro do seu corpo, ela é uma força quase imparável. Já o Zarathos é um espírito da vingança que geralmente está com Johnny Blaze e tem uma história confusa graças à indecisão chata da Marvel. Primeiro, ele foi descrito como um demônio, com um poder bruto tão alto que rivalizava com Mephisto e era uma ameaça ao Lorde Infernal. Tanto é que em uma luta entre os dois, Mephisto teve que enganá-lo para enfraquecê-lo e assim vencer a batalha. Os poderes do espírito vinham dos seus seguidores, mas quando eles o deixaram, ele ficou muito fraco e Mephisto foi capaz de derrotá-lo. Mas Zarathos não estava nem próximo do seu máximo, mais precisamente, metade dos seus poderes estavam selados no medalhão de poder, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Depois, foi revelado que na verdade ele é um anjo, e não qualquer um, o espírito da ira divina, mas independentemente da origem, fato é que ele é insanamente poderoso e isso nunca se alterou. O vilão Pesadelo já afirmou que não existe nada como Zarathos e acidentalmente ele queimou todos os pecados da Nicarágua, isso quando estava unido a Alejandra. Depois desse fato, ela iniciou uma batalha no inferno, quebrando os portões da dimensão e encarou Mephisto nos seus domínios, justamente onde ele é mais poderoso. Ele ainda era considerado uma ameaça maior que Lilith, que é praticamente igual ao Doutor Estranho em feitiçaria, e isso com o Mago Supremo na sua fase clássica. Lilith ficava maravilhada com o poder dos Zarathos e confirma que ele era uma lenda, onde a fúria de Zarathos estava fazendo tremer as paredes dimensionais. Essas que são barreiras que impedem que as dimensões entrem em colapso uma com a outra, então imagine o quanto poder que ele estava liberando nessa época. Mesmo outros motoqueiros
motoqueiros fantasmas não podem contra ele quando impostos dos seus reais poderes, e fazer coisa como chover fogo infernal é meramente um passatempo. Não vou me estender muito, até porque em algum momento eu quero ter um vídeo só para os Zarathos, mas acredito que deu para saber um pouco mais sobre ele, principalmente sobre seu nível de poder. Mas a história do motoqueiro fantasma não é de hoje. Ela começou há mais de 20 mil anos, quando os imortais conhecidos como O Sangue se aliaram aos espíritos da vingança originais em uma guerra contra um demônio ladrão de almas chamado Zarathos. Pelo menos foi uma das suas origens, mas enfim. Para vencer essa guerra, o Sangue criou o místico Medalhão do Poder, que abrigava o poder reunido dos espíritos da vingança. Uma parte dos Zarathos também ficou presa nesse medalhão, levando o Sangue a decidir que o artefato era poderoso demais para ser mantido intacto. O medalhão foi quebrado em fragmentos e colocado nas linhagens espirituais de duas famílias, ambas as quais seriam supervisionadas e protegidas por um Sangue chamado Zelador. Isso durou até o século XVIII, onde um jovem puritano apaixonou-se por Magdalena e teve um filho com ela. Seu pai, um pastor ligado a Mephisto, mandou queimar a garota como uma bruxa, mas antes de morrer, ela o amaldiçoou e invocou as fúrias. Para controlar a situação, o pastor entregou a alma de Noble Kael a Mephisto, que o transformou em motoqueiro fantasma, poder que ele utilizou para derrotar as fúrias e passou a caçar bruxas e caçadores. Desesperado, Noble tentou se matar, mas Uriel interveio contra Mephisto, declarando que sua alma não era do céu nem do inferno, mas deveria permanecer no vazio, destinada a possuir seus descendentes. Assim, a maldição desse cara acabou passando por gerações, chegando a Naomi Kael, mãe de Danny Cat, que abandonou seus filhos para protegê-los da maldição. Infelizmente isso não funcionou. Um certo dia, Danny deu de cara com um criminoso enquanto ele matava um homem e obviamente fugiu do local. Ele foi parar em um ferro velho próximo e notou uma motocicleta estacionada no centro dos escombros, onde ele tocou nela e isso desencadeou uma transformação mística, transformando Danny Cat no espírito da vingança. Obviamente isso não foi aleatório, a moto continha um medalhão do poder nela, e tudo isso foi orquestrado por Mephisto, mas ele acabou criando mais um espírito que ficaria contra ele. E olha só, o Necrose não é um espírito da vingança, mas vai entrar aqui no vídeo como uma curiosidade, afinal foi mais um a se unir ao Danny Cat. O Necrose era uma criatura de 6 braços semelhante a um centauro que serviu Belasco no limbo como seu espírito da corrupção. Em 1654 ele foi à Terra e matou o motoqueiro fantasma da época, isso para dar uma mensagem a Mephisto para manter os seus espíritos fora do limbo. Quando Danny Cat foi ao limbo pedir ajuda para deter seu irmão corrompido, Belasco o fez lutar até a morte com Necrose, prometendo a Danny que ele teria ajuda que desejasse se vencesse o espírito. Ele obviamente não era páreo, mas não foi morto em batalha porque Belasco decapitou Necrose antes que o golpe fatal fosse lançado. Logo depois, Belasco transformou Danny em seu novo espírito da corrupção, planejando usá-lo para promover os seus planos. Não foi mostrado muito dos seus poderes, mas ele está em pé de igualdade com os espíritos da vingança do inferno e empunha uma espada. Aqueles esfaqueados com ela são consumidos de dentro para fora por cada coisa corrupta que já fizeram em suas vidas, o que seria a sua versão do olhar da penitência. Mas avançando, Elias Merrill era um criminoso e adorador do diabo que operava no leste de Los Angeles até a sua morte brutal nas mortes da organização Yegor Ivanov. Seu espírito habitou sobrenaturalmente um carro que caiu na posse do seu sobrinho, Robbie Reyes. Robbie, por sua vez, era um jovem mecânico que trabalhava na Califórnia, um bairro particularmente infestado de gangues e corrupção, o que dificultava a vida dele e do seu irmão, Gabe. Ansioso para se mudar para um bairro mais seguro, Robbie entrou em uma corrida de rua para ganhar $50 mil. Ele assumiu a liderança, mas foi seguido por homens que pensavam serem policiais, e ao tentar fugir, entrou em um beco sem saída. Ele saiu do carro para tentar se explicar, mas foi baleado e morto pelos criminosos que ainda tentaram queimar o seu corpo, porém um espírito o possuiu, o transformando no motoqueiro fantasma. Ele chamou a atenção do motoqueiro fantasma original, Johnny Blaze, que viajou para Los Angeles para confrontar o novo motoqueiro, interceptando Robbie logo após Elias o fazer matar acidentalmente um corredor de rua. Elias assumiu completamente o controle do novo motoqueiro. Ele escapou e gradualmente assumiu o corpo do sobrinho em sua forma humana para buscar vingança contra o chefe da máfia que o matou. Elias foi revelado não ser um espírito da vingança, mas sim um assassino em série satânico que assassinou e desmembrou pelo menos 37 pessoas em rituais antes de ser mortalmente baleado pela polícia em 1999. Felizmente, Johnny conseguiu vencê-lo facilmente e trouxe Robbie de volta, alertando para não deixar Elias despertar novamente. Mais tarde, esse novo motoqueiro se uniu aos Vingadores e tentou um ritual de exorcismo, que deu errado e ele ainda foi parar no inferno, mas no fim conseguiu retirar Elias da sua mente e manteve os poderes de motoqueiro fantasma para si. Reyes é um dos melhores usuários desse poder e é inclusive o dono do feito de transformar o corpo de um celestial caído em um veículo para lutar contra outros celestiais. Também já encarou sem problemas a Capitã Marvel, a Mulher Hulk descontrolada e até mesmo Odin, por mais que não tenha conseguido ferir o pai de todos, mas não fez feio na luta. Já Vox Ignis é um espírito da vingança que se uniu a Banshee e é um dos mais diferentes que existem, já que ele decidiu mudar de cargo. Ele apareceu na batalha entre os Eternos e os X-Men, durante a batalha entre Uranus e o Legião, tirando o Legião da luta. Apesar de eu já ter revelado para vocês, levou um certo tempo para saber
sabermos quem é que estava com o espírito e como ele conseguiu esse poder. No caso, o Banshee. Ele conseguiu com a Mãe Justa, que é um dos 4 clones originais do Nathaniel Essex, focada em aprender magia para atingir o poder do Enigma. Da mesma forma que o Senhor Sinistro, um dos clones originais, é um gênio científico, Mãe Justa é para a magia e fez um acordo com Banshee para colocar nele o Vox Ignis. Eles atuaram juntos na linha do tempo que o Senhor Sinistro destruiu o universo e que foi apagada, mas deu para saber mais sobre ele. Vox Ignis começou sua vida como um espírito da vingança e em algum momento da sua existência passou por uma mudança drástica de perspectiva. Ele passou a acreditar que a busca por vingança era inútil. Em vez disso, abraçou uma nova doutrina, a mudança, e se determinou a catalisar a mudança por onde passasse. A sua espécie o rejeitou e o baniu, onde ele foi resgatado pela Mãe Justa, que o ofereceu à Legião, que recusou, e depois ele foi parar no Banshee. Mas a mudança de perspectiva não foi apenas mentalmente, seus poderes e sua forma foram alteradas e ele passou a ser o espírito da variância. Ele conta com os mesmos poderes do motoqueiro fantasma clássico, com atributos super-humanos e manipulação do fogo do inferno, mas também conta com seu grito da mudança, sendo capaz de permitir que indivíduos encontrem as causas de seus traumas, desvendando memórias e revelando as circunstâncias por trás desse trauma. É um poderzinho bem mais ou menos, mas mostrou ser eficaz contra personagens que estão sob controle mental, libertando eles desse controle. E em nono eu coloquei o Braga Gol, que não é um dos mais famosos aqui da lista, mas foi responsável por criar um dos motoqueiros fantasmas com o melhor visual de todos os tempos. Ele foi criado por Mephisto quando o Lorde Infernal estava entediado, criado com o único propósito de transformar a punição e a morte em arte, matando e erguendo monumentos sangrentos em sua homenagem. Quando um casal de ocultistas desejou conceber uma criança para servir de recipiente para Mephisto, ele enxertou Braga Gul em seu filho ainda não nascido. Braga Gul possuiu a criança, Bran Straub, matou seus pais e a equipe do hospital e ergueu um primeiro monumento a Mephisto a partir dos seus cadáveres. Embora Bran nunca tenha sido implicado, sua ligação com os assassinatos lhe deu má reputação e muitos assistentes sociais se recusaram a trabalhar com ele, até que uma mulher chamada Ada Flores assumiu seu caso. Acreditando que ele era um mutante, Flores levou Bran para a Escola Xavier para jovens superdotados, mas a presença do demônio foi detectada por Wolverine e Professor X, que lhes disseram para deixar o local. Mais tarde, a carnificina deixada em seu rastro chamou a atenção de Wolverine e do motoqueiro fantasma, e os dois se uniram para pôr fim aos assassinatos. Por meio de um ritual, Braga Gol foi transferido para Wolverine, transformando ele em Helverine, e o forçou a continuar realizando assassinatos de mutantes. Obviamente isso não durou muito tempo e Wolverine foi liberto, mas Mephisto estava de olho em tudo. Como parte da sua trama para transformar os mutantes em seu exército demoníaco pessoal, Mephisto ordenou que Braga Gol transformasse o filho recentemente morto do Wolverine, Akihiro, em Helverine. Isso porque os seus traumas e pecados passados poderiam ser usados como um canal para o inferno, e assim o demônio fez. Braga Gol costurou o corpo do Akihiro usando as mesmas técnicas de fabricação de santuários e o possuiu, transformando Akihiro em Helverine novamente, onde ficou sua última aparição. Ao possuir o Wolverine e mais tarde seu filho, o personagem os tornou poderosos o bastante para encarar todos os X-Men sem grandes problemas. Isso mesmo com personagens como a Tempestade e o Homem de Gelo, que são ômegas, e ignorou completamente as rajadas do Ciclope, as mesmas que foram ditas como capazes de destruir planetoides. Então talvez eles ficassem só um pouquinho fortes possuídos, né? Mas de todos aqui na lista, Frank Castle como motoqueiro fantasma é um dos meus favoritos, já que sua história é insana e muito divertida de ler. Ele é simplesmente o justiceiro de um futuro alternativo, um futuro onde o Thanos veio à Terra e massacrou todos os heróis. Um deles foi o Justiceiro, que estava prestes a morrer e daria de tudo para voltar à luta, e quem ouviu isso foi o Mephisto. Ele tomou a alma do Frank e o enviou para a Terra como um motoqueiro fantasma, mas anos depois da vinda do Thanos, onde a Terra já estava desolada. Após anos sozinho na Terra e sem ninguém para vingar, ele enlouqueceu, mas aí veio Galactus. A entidade chegou ferida e pedindo ajuda ao Senhor Fantástico, mas encontrou o motoqueiro fantasma e os dois se uniram, onde Galactus fez dele seu arauto. Os dois juntos foram contra o Thanos e Galactus foi morto, mas o motoqueiro fantasma cósmico não só sobreviveu, como se uniu ao Thanos como um dos seus servos, até porque o Thanos era incapaz de matá-lo. Mais tarde, ele encarou o Surfista Prateado com o Mjolnir e foi morto, onde ao invés de ir para o inferno, ele foi para Valhalla de outro universo. Isso porque Odin, de outra realidade, onde nessa ele é um ser Nexus, o salvou, mas Frank quis voltar e viajou no tempo para quando Thanos era um bebê. Ele alterou tanto a linha do tempo que ele lutou contra um exército de heróis trazidos pelo Cable e venceu todos eles. A situação ficou tão bagunçada que ele precisou lutar contra o Thanos que ele estava carregando e o venceu facilmente. Afinal, a combinação Espírito da
vingança e poderes cósmicos é muito forte. Infelizmente não sabemos qual foi o espírito que apossou seu corpo, mas quando se trata de poder bruto, ele deve ser o mais poderoso aqui. E ainda falando de versões alternativas, na realidade 11.638, o Tio Ben nunca morreu, apesar de ter passado pela mesma situação que o Tio Ben do universo tradicional. Isso fez mudar de visão e educou Peter para ser um Homem-Aranha que buscasse mais poder, além de fazer o Peter se tornar um cientista rico e bem-sucedido. Com seus recursos e a motivação do Ben, o Aranha desse universo usou a tecnologia de transporte para trazer Homens-Aranha de outros universos e absorver os seus poderes para aumentar os seus. Ele ficou tão poderoso que, pelo jeito, derrotou Galactus sozinho e seus inimigos desistiam de lutar assim que o encontravam. Ele levou o Aranha do universo 616 para o seu, obviamente querendo pegar os seus poderes, mas Peter convenceu sua contraparte a parar de fazer aquilo. Mas ele esqueceu de convencer o Tio Ben desse universo, onde iria roubar os poderes do Peter 616 por conta própria. O seu sobrinho ficou no meio para salvar o 616 e acabou sendo morto, onde foi revelado mais tarde que ele foi colocado em coma, mas seu espírito estava preso no inferno, onde ele sentiu que merecia sua punição. Quando o Dr. Banner, o Mago Supremo, morreu lutando contra seu alter ego maligno, o Hulk Infernal, ele permaneceu vivo em sua forma astral e libertou Parker da dimensão infernal. Isso junto com os espíritos e poderes dos condenados arrependidos, o que deve ter sido uma galera que estava no inferno, né? Ele acordou do coma e descobriu que se tornou o Aranha Fantasma, uma versão motoqueiro fantasma, só que com dezenas de milhares de espíritos ao invés de um único como é o comum. E claro que se tem um Homem-Aranha Espírito da Vingança, tem que ter um Norman Osborn, dessa vez do universo 45.863. Infelizmente a história pregressa dele não é tão explorada quanto a do Homem-Aranha que eu comentei, mas sabemos que ele é muito poderoso. Isso porque ele fez parte dos Mestres Multiversais do Mal, um grupo que massacrou centenas de Vingadores pré-históricos, reescrevendo a história da Terra em todo o multiverso. Esse grupo era tão insanamente forte que nem mesmo a união dos Vingadores pré-históricos com os Vingadores tradicionais do universo 616 não estavam dando conta. A batalha entre as equipes durou mais de uma semana e foi preciso o sacrifício do Mamuteiro Fantasma junto do despertar de poderes da Fênix no corpo do Thor para fazerem alguma coisa. Mas enfim, esse Norman tinha um interesse especial em matar e manter cabeças de vários motoqueiros fantasmas, que ele mantinha em seu arsenal para usarem como bombas do fogo do inferno. Ele também governou várias terras com histórias reescritas, como a Terra 5478, que parecia ser uma prática comum do grupo. Ele só foi derrotado na batalha contra os Vingadores porque teve seu espírito da vingança arrancado dele, voltando a ser um humano comum no processo. Como eu disse antes, não sabemos muito sobre sua história, nem sobre o espírito em seu corpo, o que é uma pena, já que era um dos mais poderosos do multiverso com certeza. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje, e se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta qual desses você acha que é o mais insano, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo, valeu e até a próxima!